Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam bem-vindos a mais um estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é realizado pelo Grupo de Estudos dos Livros da Codificação, GELCO, do Centro Espírita Luz e Verdade. O CELV fica localizado à rua Vitor Alves, 226, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Hoje estaremos dando continuidade ao capítulo 13, Não saiba a vossa mão esquerda o que vê a vossa mão direita. Estaremos estudando hoje os itens 9 ao item 20. Dando início, então, ao nosso estudo, vou colocar aqui uma música de súplica a Jesus, do grupo ANO, para ambientarmos aqui nosso estudo. Logo depois eu passo a palavra para a Lene, que fará a prece inicial. Então, vamos lá. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus, ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra, e acabar de vez a guerra, e caminharmos juntos rumo à luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra, e acabar de vez a guerra, e caminharmos juntos rumo à luz. Então, agora, depois de escutar essa música, que já nos harmonizou, que já começou a nos elevar ao alto, vamos continuar pensando no nosso
querido Mestre Jesus, a nos contemplar com seu doce, sereno olhar, sempre de forma tão compreensiva, com seus braços abertos, prontos para nos receber, prontos para nos acolher em seu colo. E sentimos então, abraçados por ele, aquele abraço gostoso, aquele abraço tão confortador, tão acolhedor, como se fosse nosso pai, como se fosse nossa mãe, como se fosse um irmão, como realmente ele é, um irmão mais velho. Agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar juntos um pouquinho mais do seu Evangelho. O Evangelho que tão amorosamente deixou para nós, através dos seus exemplos, vividos aqui no nosso planeta, entre nós. Agradecer por estarmos com saúde e pedir, Senhor, por aqueles que estão necessitados, que estão internados, que estão nos leitos dos hospitais ou ainda sofrendo com essa doença em seus lares. Pedir para que a espiritualidade possa estar intuindo os médicos terrestres para o melhor tratamento, para o tratamento mais eficaz para essa doença em cada um deles, cada uma dessas pessoas necessitadas no momento. E que possam receber a cura de acordo com o seu merecimento. E que nós, aqui, possamos estar auxiliando através das nossas preces, dos nossos pensamentos positivos, das nossas vibrações mais amorosas. Agora, Senhor, permita que a espiritualidade que nos acompanha nos nossos estudos possa estar aqui mais uma vez, nos intuindo para que possamos falar aquilo que realmente as pessoas precisam ouvir, para que todos possam sair beneficiados desse nosso estudo. Permita, então, que possamos iniciá-lo. Fica conosco, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, você mesmo vai dar início ao estudo, Lene, a primeira parte. Fique à vontade. Boa noite, gente. Então, nós estamos aqui para finalizar, que é a segunda parte desse capítulo, mais um capítulo tão importante para nós, que não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E então nós estamos iniciando agora as instruções dos espíritos, com o tema da caridade material e a caridade moral. Aqui nesse item, nós temos duas mensagens, são dois espíritos que trazem para a gente a sua visão, do que vem a ser caridade material e caridade moral. Então, vem trazendo para nós as suas instruções, as suas orientações. Primeiro é a irmã Rosália e depois o espírito protetor. Tanto um quanto o outro, eles nos aconselham que devemos nos amar, que devemos seguir o ensinamento já de Jesus. A irmã Rosália, ela inicia a mensagem no Evangelho dizendo que toda religião e toda moral se acham contidas nesses dois preceitos, que é amemos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fizessem. Isso parece simples, Se conseguíssemos fazer isso, e ela diz exatamente isso, Se conseguíssemos, ou quando conseguirmos, que nós vamos conseguir fazer, com certeza, não haverá mais ódio, não haverá mais ressentimento, não haverá mais pobreza, porque nós vamos estar buscando fazer o que nós queríamos que fizessem conosco. E nós não queremos passar fome, nós não queremos passar frio, não é verdade? Nós não queremos também o ódio, a raiva, o rancor, então a gente não precisa disso. Nós não queremos para nós, então que a gente também não queira para o outro. Então, que a gente busque evitar isso,
que isso aconteça com o nosso próximo, né? Que a gente busque auxiliar o nosso próximo em todo sentido. Então, é isso que ela vem dizendo, né? Porque, assim, quando a gente age dessa forma, pensando sempre assim, né? Fazendo ao outro o que gostaríamos que fizessem para nós, tudo está resolvido, né? Simples assim. Então, vamos buscar fazê-lo, né? Já no segundo parágrafo, eu vou ler que é um trechinho curto, ela vem dizendo, assim, auxiliai os infelizes o melhor que puderdes, dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Imagina a gente chegar lá no plano espiritual, né, e ter lá aquele monte de gente para nos receber. Nossa, olha, isso é um sonho, né? Para que isso, mas é um sonho que é possível. Para que isso aconteça, depende das nossas atitudes aqui, né? Do que a gente está angariando, que amizades são essas que nós estamos fazendo. Para que nós possamos fazer essas amizades, para que essas pessoas possam estar lá para nos receber, para mostrar a sua gratidão por nós precisamos fazer algo de bom para essas pessoas, não é verdade? Então, aí depende realmente de nós. Que tenha pelo menos alguém lá, né, nos aguardando. Mas então, eu venho falando aqui que Deus irá nos retribuir, né? Então, vem lembrando a gente da lei do retorno, da lei de causa e efeito, né? De que a gente vai colher aquilo que a gente planta, né? Então, Deus vai retribuir de acordo com o que nós houvermos feito para com o nosso próximo. Então, aquilo que fazemos é o que nós atraímos. Se nós vamos fazer o bem, nós vamos ter o bem de volta, não é? Então, agora, se nós não vamos tratar tão bem assim, vai ser difícil também, né? Que retorno vai ser esse para nós? Então, que a gente pense sempre nisso, né? O que a gente quer para a gente, né? Então, vamos buscar fazer sempre o melhor, né? Pensar sempre daquela forma. Vamos fazer ao outro o que quereríamos que eles nos fizessem. E aí, sim, vai ficar com certeza mais fácil para todos. Já lá eu me lembrei quando eu li esse trecho aqui, né, que fala desse cortejo, eu lembrei do André Luiz, que André Luiz lá no Nosso Lar, isso mostra no filme também para a gente, né, ele, primeiro, lógico, depois que ele passa pelo aquele período do umbral, né, quando ele chega no Nosso Lar, na colônia espiritual, aí ele não é recebido de imediato, né? Mas ele depois é recebido, sim, aquela pessoa que estava lá ansiosa por vê-lo, né? Que estava preocupada e que fazia prece, e deixa bem claro que era a única pessoa que fazia prece por ele, era essa senhora. Foi uma senhora que ele atendeu, que André Luiz, né? Não sei se todos sabem, mas para lembrar também, ele foi um médico aqui no nosso planeta, né? No mundo terrestre, ele foi um médico. E ele fazia os atendimentos dele particulares, não era um médico do hospital público, era de um consultório particular. E atendeu a essa senhora, junto com seu esposo, ele atendia, né? Mas ele fazia realmente a caridade. Só que ele atendia, mas ele atendia quase que por obrigação, porque por insistência da sua secretária, ele acabava atendendo aquele casal. Não era assim de boa vontade, né? Não vinha realmente do coração. Mas mesmo dessa forma, mesmo tendo sido desta forma que ele fez a caridade, essa senhora foi grata e muito grata a ele. Então, se ele tivesse tido mais bondade no seu coração, até talvez se ele tivesse tratado a eles mesmo um pouco melhor, né? Se tivesse vindo mesmo dele aquela intenção de estar agindo daquela forma, né, de estar fazendo a caridade, talvez, né, ele fosse mais ainda reconhecido, mas ele podia com certeza ter feito muito mais, ele tinha condições de atender a outras pessoas e ter feito também o bem de outras formas, né, não necessariamente só ali no seu consultório, mas enfim,
ele perdeu essa oportunidade, né, de ter mais pessoas lá querendo recebê-lo, que deve ser realmente muito bom a gente chegar no outro plano, né, e ser bem recebido, né? Não precisa ser esse cortejo aqui, como fala, mas que tenha pessoas lá que estejam realmente felizes com o nosso retorno, não é verdade? Tem uma mensagem no livro Espírito da Verdade que se chama Você e os Outros, que também, por acaso, é do André Luiz, né? É a mensagem número 100. Eu fiz, assim, uns recortes, tá? Na mensagem toda, ela não está aqui na íntegra, mas eu vou falar para vocês, porque eu achei ela muito interessante, né? Ela tem tudo a ver com esse nosso capítulo, né? Com o tema da caridade. Então, ele inicia dizendo assim: abra a porta, perdão, não é porta, é própria, abra a própria alma às manifestações generosas para com todos os seres, sem trancar-se na torre das falsas situações perante o mundo. Não caminhe indiferente ao passo dos semelhantes. Não menospreze a pessoa mal vestida, nem a pessoa bem posta. Não crie exceções na gentileza para com o companheiro menos experiente ou menos educado, nem humilhe aquele que atenta contra a gramática. Não condicione as relações com os outros ao paletó e à gravata, às unhas esmaltadas ou aos sapatos brilhantes que possam mostrar. Ninguém pode fugir à convivência da humanidade. Saiba, pois, viver com todos para que o orgulho não lhe solape o equilíbrio. Quem se encastela no próprio espírito é assim como o poço de água parada que envenena a si mesmo. Seja comunicativo, sorria à criança, cumprimente o velhinho, converse com o doente, liberte o próprio coração, destruindo as barreiras de conhecimento e fé, título e tradição, vestimenta e classe social existentes entre você e as criaturas. E a felicidade que você fizer para os outros será a luz da felicidade sempre maior brilhando em você. Porque, na verdade, nós só somos felizes quando nós fazemos a felicidade do outro, né? Quando nós fazemos com que o outro seja feliz. E é isso que nos faz felizes, né? A mensagem aqui de André Luiz também nos traz, então, essas questões relacionadas à necessidade da convivência com o próximo, não é? Que seja esse próximo quem for. Só através desse movimento da convivência, né, do relacionamento, é que teremos a oportunidade de praticar a caridade moral. Então, a gente necessita conviver, né? A gente necessita desse estar com o outro. Devemos ser generosos para com todos, né? Buscar nos relacionar com as pessoas, né? Isso tudo ele vem falando na mensagem, né? De diferentes níveis sociais, nós não podemos ter preconceito algum, até porque essa questão então, de níveis sociais, a gente sabe que em cada encarnação nós viremos num nível social diferenciado, né? Nós viremos experimentar outros níveis sociais e talvez até numa própria existência a gente precise passar por diferentes níveis sociais, né? Hoje eu sou de uma forma, amanhã eu posso estar de outra forma, eu posso perder tudo que eu tenho, não é? E aí a gente vai experimentar esse novo nível social, né? Então, ele vem aqui nos orientando que nós não sejamos indiferentes ao caminhar do nosso próximo, nós precisamos estar muito atentos ao nosso próximo, né? Às suas necessidades. Que aqueles que têm, então, mais, distribuam aos que têm menos. Isso também a irmã Rosália, ela vem falando na sua mensagem, não é? Que não haveria mais pobreza se os ricos pudessem realmente distribuir, se os ricos pudessem alimentar os pobres, né? E que não menosprezemos, então, ninguém, que tratemos com igualdade, porque, na verdade, nós somos iguais, nós fomos criados iguais, né? Simples e ignorantes. Nós nos achamos diferentes, mas nós somos iguais aos olhos de Deus, nós somos sempre iguais. Então, que a gente possa tratar realmente todos dessa forma, né? Não importa se ele é rico, se ele é pobre, né? Mas que a gente entenda que todos precisamos, todos merecemos ser tratados de forma igual. Então, que saibamos ser gentis
E não importa como que se vestem, como que falam, né? Se tem ou não tem realmente uma condição melhor, né? Socialmente falando. Mas e que, em hipótese alguma, nós façamos algo para que essa pessoa se sinta humilhada, né? Que nós tenhamos essa sensibilidade, esse cuidado, esse carinho, né? De não deixar que o outro se sinta humilhado. E aí a gente lembra daquela história que foi passada, que está no nosso evangelho, né? Na semana passada, acho que foi a Adriana até que falou dela, daquela senhora que fazia a caridade para uma família, né? Que ela chegava lá com sua carruagem cheia de mantimentos, ele falava até que parecia um armazém de tanta coisa que tinha lá dentro, e ela já ia de uma forma mais humilde, porque ela era uma pessoa de posses, mas ela se vestia de uma forma muito mais simples, para que eles não se sentissem humilhados na sua presença. E ela fazia essa caridade material, porque ela era necessária para aquela família, mas, acima de tudo, ela fazia essa caridade moral. Só em ter esse cuidado, né, de se vestir de uma forma mais simples, ela já estava fazendo a caridade moral. E ela ia, doava o seu tempo, a sua atenção, conversava com eles. Então, isso tudo é caridade moral. De lá, ela ainda ia, né, no hospital para ver o pai das crianças, o marido daquela senhora que morava lá, para que tranquilizasse ele, para que ele não se preocupasse que todos estavam bem e tudo mais. Então, tudo isso compõe essa caridade moral, né? Então, pensemos, gente, que esse nosso irmão de caminhada, que precisa do nosso olhar atento, ele pode ter sido alguém muito importante para nós, né? Ele pode ter sido uma mãe, um pai, um irmão, um tio, um primo, um amigo, né? Em outras existências nossas, né? E se a gente simplesmente deixar para lá, né? Se a gente não der atenção, não der importância, menosprezá-lo, né? Não suprir as necessidades que ele tem ali no momento, como que será que nós vamos estar perante essa pessoa, perante esse nosso irmão, quando nos depararmos num plano espiritual? Como será que estaremos, né? Será que estaremos bem com a nossa consciência? Será que nós agimos de forma correta? Ou nós vamos nos envergonhar de nossas atitudes? Porque a gente já sabe, né, que a gente já falou, que o bem que nós vamos fazer, que nós pudermos fazer, ele vai ser recompensado no mundo espiritual. E a falta desse bem, nós também vamos ficar numa certa falta aí, né? Então, que nós possamos buscar prestar serviço sem esperar remuneração, né? Assim como também aceitar um favor que venha de uma forma espontânea. Isso tudo é caridade moral, né? E nós podemos praticá-la, podemos. Não precisamos de dinheiro para isso, porque nada nos custa de material. Só que ela é a mais difícil de exercer. Por incrível que pareça, não precisa de dinheiro, mas ela é a mais difícil. Por quê? Porque temos que nos doar, né? A caridade material, ela deveria estar sempre acompanhada da caridade moral, assim como essa senhora desse exemplo do Evangelho, né? Como ela fez, como ela fazia. Mas nem sempre isso acontece, né? E é muito simples também, porque ela pode estar acompanhada através de uma palavra amiga, do conforto, uma prece, né? Ou o tempo que ela doava, mas nem sempre isso realmente acontece, né? E a gente entende, então, que quando praticamos a caridade material, é quando nós damos o que nós temos. Quando nós praticamos a caridade moral, nós estamos dando o que nós somos, né? Que temos dentro de nós, o que, na verdade, nós somos. Então, essa caridade, ela consiste nessa convivência, né, com o próximo, buscando tratá-lo como nós gostaríamos realmente de sermos tratados, exige o verdadeiro sentimento de fraternidade, espírito de renúncia, de tolerância, que são princípios contrários ao egoísmo, né, ao qual a gente ainda está muito preso. Por isso, então, ela é realmente difícil de ser praticada, né? Que a gente normalmente pensa primeiro nos nossos interesses, não é do próximo. Mas nós podemos exercitá-la através até de pequenas ações de cada dia, né? E aí ele vem também aqui no Evangelho numerando várias situações, né? Como tolerar o próximo.
coloca como sendo pequenas ações de cada dia. É pequeno? É, mas é intenso, né? Não é tão simples também, muitas vezes. Aí, quando eu li isso, me lembrei, quando nós comentamos, nós estudamos, na verdade, não só comentamos, né, o amar o nosso inimigo. Porque quando a gente quando a gente pensou em amar o inimigo, a gente já pensou quem seria nosso inimigo. A gente às vezes acha que não tem inimigo, mas muitas vezes nós fazemos inimigos por bobagens, né? Por falta de tolerância, como diz aqui, tolerar o próximo. Nós muitas vezes não toleramos, que nós não aceitamos que o outro pense de forma diferente de nós. E aí, isso é complicado. Então, a gente precisa aceitar isso, a gente precisa respeitar as opções do outro. Então, a gente quer que o outro pense como nós, que o outro torça para o mesmo time de futebol nosso, que o outro tenha a nossa mesma crença religiosa. E a gente sabe que todos somos espíritos milenares, mas espíritos de vivências muito diferenciadas, e cada um vai ter, né, a sua opção, claro. Nós vamos pensar diferente, nós vamos agir diferente. Então, nós precisamos muito, sim, meus amigos, tolerar. Isso acho que é o mais importante aqui, tolerar o nosso próximo, né? Então, sempre respeitando as opções do outro. Não desejar o mal no nosso próximo, isso já é bem mais simples, eu acho, né? Não revidar as ofensas, saber calar, como é importante saber calar, e como também é difícil, às vezes, nós conseguirmos calar, porque muitas vezes nós achamos que temos razão, não é? A maioria das vezes a gente acha que tem razão, então como que nós vamos calar? Será que é fácil? Precisamos aprender, né? Por mais difícil que seja, nós precisamos aprender. Ignorar a má palavra, né? Saber ser surdo em vários momentos, né? Deixar para lá, poxa, isso não me atinge, porque eu sei que não é verdade, então deixa para lá. Não ressaltar o erro do outro. Não precisamos colocar em evidência o erro do outro, né? E o mais importante de tudo é que nós devemos começar isso pelos nossos familiares, começar isso nos nossos lares. Nós ainda estamos passando, né, por esse momento de pandemia, mas esse ano, o início da pandemia foi muito mais difícil, todo mundo dentro de casa, todo mundo foi quase que obrigado a aprender a conviver, né? E é aí que a gente precisa estar botando em prática tudo isso daí que a gente vai, com certeza, aprender a fazer, né? Então, espero que nós tenhamos conseguido, né, pelo menos caminhando, né, para que a gente chegue lá, né, a tolerar, a respeitar, não desejar o mal, porque quando a gente está nesse convívio assim mais intenso, desse de 24 horas, se torna com certeza mais difícil, né? Tem uma outra mensagem que é também do livro Espírito de Verdade, e também, por coincidência, através do Espírito André Luiz, que se chama Excesso e Você. Essa mensagem eu só vou comentar, vou ler só a frase inicial dela, né? Na verdade, são 2 frases. Ele começa dizendo assim: não converta o próprio lar em museu. Utensílio inútil em casa será utilidade na casa alheia. Então, ele vem falando aqui, na verdade, pelo título, né, de excesso, né, de como tantas vezes a gente acaba, né, muitos de nós acabamos agindo assim, né, porque todos somos ainda apegados às coisas materiais, isso é fato, todos somos, uns mais, outros menos, mas todos ainda temos um certo apego às coisas materiais. E quanto muitas vezes nós somos acumuladores, nós vamos só guardando, acumulando, guardando, e vai se somando, né? Quantas coisas a gente acaba, quando a gente vê, a gente percebe muito isso quando a gente precisa fazer uma mudança, né? Aí é que a gente vê quanta coisa que a gente guarda e que não tem utilidade, não é verdade? A gente não imagina que tenha tanta coisa na nossa casa. Então, ele vem dizendo isso, que a gente precisa, na verdade, dar utilidade a quantas coisas que tem, né, guardadas nos nossos lares, quantas coisas a gente guarda. Então, vamos movimentar o que está parado. O que não tem utilidade, vamos passar a dar utilidade para outros lares, para outras pessoas, né? E o quanto bem nós poderemos fazer ao próximo ao nos desapegarmos desses excessos. Nós vamos fazer bem
ao próximo e a nós mesmos, né? Porque a gente precisa aprender a desapegar. E, assim, um guarda-roupa, né? Um guarda-roupa, gaveta, sei lá onde que vocês guardam as suas roupas, normalmente é um guarda-roupa, né? Quando a gente abre o guarda-roupa, a gente vê um monte de roupa e, ao mesmo tempo, a gente acha que não tem roupa, né? Que a gente fica procurando aqui e ali, quer vestir uma coisa e não tem. Na verdade, a gente tem tanto e a gente ainda acha que não tem. Roupas que a gente guarda pensando, né, que a roupa não está dando em mim, mas eu vou emagrecer, daqui a pouco eu vou conseguir usar, eu vou entrar nessa roupa, vou sim. E a roupa fica lá, daqui a pouco a traça come aquela roupa toda e ninguém usou, nem eu, nenhuma outra pessoa, né, que poderia ser tão útil a ela. E assim vai, tantas outras coisas que a gente fica sempre achando que um dia vai ter utilidade, não é? Então, meus amigos, que a gente pense nisso, né? Que a gente realmente busque renovar isso, assim como a gente busque renovar sempre a nossa vida, né? A caridade material, a gente sabe que ela ainda é muito necessária no nosso planeta, não é verdade? Porque nós temos muitos irmãos necessitados. Mas já também entendemos que podemos, até devemos, mais do que podemos, nós devemos praticar essa caridade moral, né? Que ela é simples, depende da nossa vontade, da nossa disposição, né? Porque a gente vai praticar através de pensamentos, né? Palavras, ações, né? Essa caridade material é quando a gente vai dar aquilo que nos sobra, né? Como eu falei aqui dessas coisas que a gente pode estar arrumando dentro da nossa própria casa, que nós não usamos mais. E algumas vezes também até aquilo que nos faz falta, como lá no óbolo da viúva, né? Que ela deu lá aquelas moedinhas que fariam, só 2 moedinhas, mas que fariam falta a ela, né? E então a gente tem a caridade por pensamento, que seria, né? O que seria a caridade por pensamento, né? É orar pelos sofredores, pelos encarnados e desencarnados, desejando sempre o bem do nosso próximo, né? Vibrar bons sentimentos, caridade por palavras, dar bons conselhos, né? Falar palavras de conforto, de consolo, de estímulo, de fé, né, de esperança, né? A gente anda por esse período assim tão complicado, né, para tantas pessoas que precisam tanto de palavras mesmo dessa forma, né? Palavras que tragam esperança, que tragam fé, né? Que desperte para a sua fé. Lembrando também, meus amigos, que a boca fala do que o coração está cheio, né? Então a gente precisa cuidar do que estamos armazenando nos nossos corações. E a caridade por meio de ações, né? Que tem várias ações que a gente também pode estar fazendo, coisas também simples, né? Um sorriso, né? Um bom dia, né? Um boa noite, né? Um gesto afetuoso, né? Ser atencioso, né? Prestando favores, oferecendo seu tempo, sabendo ouvir e calar, né? Como a gente já falou, tratando no final como realmente nós gostaríamos de ser tratados, né? Como nós gostaríamos e como nós merecemos ser tratados. Assim, doando ao próximo fluidos benéficos, né? Nós vamos estar doando fluidos benéficos, que quase sempre nos exigem a abnegação, a renúncia, né? Deus permite aqui, ele vem falando lá no livro, né, da questão da sentinela que ele colocou para nós, para a sentinela vigilante, né, para que nós possamos nos orientar. Então, ele permite que nós usemos o nosso livre-arbítrio, né, para que façamos as nossas escolhas, né, na sua infinita misericórdia, ele nos dá essa possibilidade, mas ele coloca para a gente lá essa orientação, né? Essa sentinela que é a nossa, acho que todo mundo já sabe, a nossa consciência, né? Só que nem sempre a gente dá importância à nossa consciência está lá gritando, mas a gente não ouve. Nós buscamos seguir os nossos próprios interesses, nós deixamos para lá, e aí a gente ensurdece para essa consciência, né? Só vamos despertar para ela quando o remorso chega. E aí percebemos que ela estava ali o tempo todo buscando nos alertar do perigo que estávamos correndo, né? Das bobagens que poderíamos estar fazendo, né? Do quanto a gente podia estar
podemos estar nos atrasando, né? Nos desviando do caminho, do melhor caminho, né? Então, que possamos buscar ouvir, né, essa nossa consciência com uma frequência maior, né? E tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados. Tem uma história que Divaldo conta, se der tempo, dá tempo, meus amigos, de eu falar? Vou levar uns 3 minutinhos, dá? Se eu não atrapalhar muito aí, então eu vou... eu estou sempre atrapalhando. Mas eu achei tão legal essa história de Divaldo, né? Então ele conta assim, que certa vez fui procurado do centro por uma senhora que me veio pedir ajuda. Ela se aproximou muito humildemente e disse-me: Senhor Divaldo, eu vim aqui porque um frequentador desta casa mandou. Ele mandou perguntar se o senhor pode internar meus 4 filhos. E aí ela falou, e eu estava muito cansado e comecei a ficar angustiado com o problema dela. Eu ia ter de negar-lhe, pois não tínhamos mais lugar nem condições para os receber. E aí, então, pouco depois, aparece a Joana, né, que é a mentora do Divaldo, né? Então, a Joana aparece e pergunta a ele: então, estás triste porque alguém mandou que um necessitado viesse a ti? Sim, porque vou ter de negar. Não lhe posso atender o pedido, mas tu podes amá-la. Não podes aquecer em relação ao pedido que ela te faz, mas podes amá-la. E ao invés de te angustiares ou de te impacientares, tem calma. Ela está fazendo-te a caridade de aprenderes a ouvir. E aí, Joana continua falando. Quando o Senhor sabe que na terra alguém ama, alguém está exercendo a caridade, alguém está sendo útil, ele determina que espíritos gentis anotem o seu nome, para que, numa emergência, saibam a quem pedir ajuda. Esta pobre irmã chorou muito e pediu a Deus que lhe enviasse o socorro. Os benfeitores espirituais procuraram então quem lhe pudesse ajudar. Viram que em Salvador, na rua tal, estava anotado Divaldo Franco. Ia passando uma pessoa de bom coração que te conhece, e os espíritos inspiraram-na a pedir-lhe ajuda. Veio a intuição. Manda para o Divaldo, que tem o nome escrito em nosso livro. O frequentador, inspirado, sugeriu-lhe: tu estás aborrecido porque o teu nome está escrito no livro do reino do céu? Aí ele diz: não, senhora, só que eu quero pedir ao nosso Senhor que não precise exagerar muito. Esse Divaldo não é mole, né? Mas então, ele vai e diz então para a senhora: receber as crianças eu não posso. Não posso porque a senhora é mãe e é uma falta de caridade separá-la dos filhos. Mas nós vamos estudar um jeito de ajudá-la sem retirá-los do seu convívio. A senhora me dá o seu endereço, explica onde é e iremos no sábado tentando solucionar o problema. Ela me olhou bem e disse-me: ah, senhor Divaldo, eu estava com tanto medo de que o senhor quisesse ficar com eles. O que eu queria mesmo é uma colaboração para criá-los. Fiquei imaginando a caridade que esta mulher me fez. Nunca mais, e isto foi há mais de 30 anos, eu me precipitei. Quando uma pessoa me procura com um problema, o mais difícil possível, eu me imagino na situação dela e penso: talvez, se eu estivesse no seu lugar, eu não pediria, talvez tomasse a força. Portanto, nesse trabalho, essas pessoas nos fazem a caridade, ensinando-nos a paciência, o desprendimento, o amor, né, a tolerância, né? Enfim, é isso, né? Essa é uma bela lição, não é? E é a caridade completa, né, gente? Eu achei, assim, demais essa mensagem dele. Então é isso, meus amigos. Boa noite para vocês. Passo a palavra aqui, já não sei mais se é para a Juliana ou para o Adriano, mas bom estudo para nós. Obrigado, Lene. E agora vamos passar para a Juliana. Vamos lá. Isso, vamos lá. Nem sempre nós estarmos com o nosso nome lá nesse livrinho, né, nesse caderninho, não quer dizer que não teremos trabalho, né? Nem sempre será assim, muito pelo contrário, né?
Quer dizer que nós estamos sob essa responsabilidade de trabalharmos tudo aquilo que aprendemos, né, que temos o conhecimento e que podemos colocar em prática, e isso é muito bom, né? Graças a Deus nós temos essas oportunidades. E aí, aproveitando do que a Lene já trouxe, né, da caridade material e moral, seguindo, Kardec vem mostrar para a gente sobre a beneficência, né? E aí trazendo belas mensagens de alguns colaboradores, alguns irmãos, né, falando justamente de tudo isso que a Lene colocou para a gente, né, colocando a prática dessa beneficência, né, da caridade em ação, né, trazendo para o nosso dia a dia, para que nós possamos ver que não é difícil, né, basta que nós tenhamos vontade. E aí entra a vontade de fazer, a vontade de ser útil, né, a vontade de buscar idealizar tudo aquilo que aprendemos como cristãos, né, de colocarmos em prática, em ação. E aí nós separamos aqui uma colocaçãozinha sobre a beneficência, que é a virtude de fazer o bem. Para fazer o bem, é necessário ser bom. E aí nós vamos buscar lá em Emmanuel, quando ele traz para a gente uma análise, né, de podemos fazer, perguntando algumas questões para sabermos se somos bons. Compreensão em família, trabalho sem queixa, cooperação sem atrito, pagamento sem choro, respeito aos problemas dos outros, serenidade nas horas difíceis, silêncio às provocações, tolerância para com as ideias alheias, gentileza na rua. Somos pacientes, porque a paciência é a virtude de quem suporta males e incômodos sem se queixar, sem se revoltar, né? Então, para nós buscarmos sermos beneficentes, nós temos que desenvolver essas questões em nós, né? Trabalhando sempre a paciência e a vontade, né? A vontade de fazer, de realmente sermos tarefeiros, né, nestas grandes oportunidades que nos são dadas. E aí, como nós dissemos, essas mensagens são 6 mensagens que o Evangelho nos convida a uma bela reflexão. A primeira mensagem vem de Adolfo, que foi um bispo de Argel. Ele traz para a gente que a beneficência é essa virtude da prática do bem, né? Da prática no bem, de fazer benefícios a quem necessita, exercitarmos diariamente, seja no lar, seja com um vizinho, seja no trabalho, seja um estranho que cruze o nosso caminho, né? Aí nós lembramos do que a Lene acabou de falar para a gente, do nosso nome lá no livrinho, que se chegou até nós não foi por acaso, muito pelo contrário, né? Então, tudo isso que nós vamos exercitando com todos esses que nos chegam, nós vamos conseguindo desenvolver o amor ao próximo. Ver o outro irmão como ver um verdadeiro irmão, e não como mais um que cruza no nosso caminho, como mais um que está ao nosso lado na jornada, mas vê-lo como um irmão de verdade, né? Onde nós podemos trocar, onde nós podemos ajudar e podemos ser ajudados. E aí a caridade, ela vai estar sempre nos acompanhando, porque nós sempre seremos convidados a praticá-la. E ele fala assim para a gente: pudesses, meus amigos, ter apenas a doce preocupação de fazer os outros felizes. Então, o autor ele vai falar para a gente, né, o bispo Adolfo, das alegrias que nós recebemos quando trabalhamos a caridade. Ajudarmos as famílias necessitadas que precisam de alimentos, de roupas. Não só da caridade material, e aí da caridade moral, como a Lene falou, que ela é muito mais difícil, porque nós vamos trabalhar a caridade moral de maneira que nós não deixemos que o outro se sinta humilhado e que nós também não nos sintamos constrangidos, né? E tudo isso vem do amor que nós colocamos nesse ato, né? Nessa ação de fazer a caridade, né? Demonstrando a confiança de Deus em nós, tanto aqueles que ajudam quanto aqueles que são ajudados, né?
Porque quando nós colocamos a beneficência como uma obrigação, nós não enxergamos a verdadeira oportunidade que nós estamos tendo de trabalhar nesta imensa seara que Jesus nos convida. Né? Não é uma obrigação, né? E também não é uma virtude. A caridade está em nós. Então, nós precisamos desenvolvê-la. Nós já trazemos conosco, nos mais sentidos variados que ela possa ter. Né? Quando ele nos diz, quando vestirdes a um desses pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis, que foi o que Jesus nos colocou. Quando vestirdes a um desses pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Então, com o conhecimento que nós temos hoje, com essas colocações que o Mestre Jesus nos deixou, com os esclarecimentos que Kardec nos traz, com toda a espiritualidade superior que vem nos amparar e nos guiar nessa nossa empreitada, né, nessa nossa construção diária, nós sabemos que estamos aqui na Terra e que necessitamos progredir aqui. Como é que nós vamos progredir? Com um dos melhores instrumentos, uma das melhores formas de trabalhar tudo isso em nós, que é a caridade. Nós estamos falando da caridade já há alguns capítulos, né? E aí Kardec foi conseguindo juntar para nos explicar de forma muito simples, nos colocando essa nossa responsabilidade. Né? Então, nós somos imperfeitos ainda, mas é necessário que nós tenhamos essa vontade, apesar das nossas imperfeições, essa vontade de buscarmos ajudar, de buscarmos amparar, de buscarmos exemplificar aquilo que o Mestre Jesus nos deixou, né? Todos esses ensinamentos que ele deixou. Então, quando ele fala para a gente que nós estaríamos vestindo a ele, né, fazendo um bem a ele, quando assistíssemos a um pequenino, quando assistíssemos a um irmão necessitado, é porque realmente ali nós estaríamos dando uma grande demonstração de amor. Né? E aí a gente tem que compreender que não é o fazer esperando retribuição, não é o fazer esperando uma paga, não é fazer por um interesse pessoal, né? É o fazer o bem pelo bem. É o ser solidário por ser solidário, para conseguir trabalhar dentro desse amor, né? Desse servir que o Mestre Jesus nos convida. Então, quando o Bispo Adolfo vem colocando para a gente, ele vai nos dizendo que a Terra, né, ainda é um planeta de provas e expiações, sim, mas que essa busca pela caridade, pela beneficência, proporciona momentos únicos de felicidade aqui para a gente. Momentos que nos levam a pensar o quanto nós temos de possibilidades, tanto materiais quanto espirituais, no auxílio do outro. Em levarmos sentimentos de alegria, de solidariedade, de importância para aquele irmão que nos chega, né? Pequenos gestos de alegria, pequenos gestos de dividir a felicidade, de compartilhar a felicidade com o outro. Né? Então, nós temos essas possibilidades, sejam elas materiais e também sejam elas espirituais, no auxílio ao nosso irmão. Então, nós consideramos a caridade a virtude que deve conduzir os povos a esse bem-estar, deve conduzir os nossos irmãos a esse bem-estar, semeando as alegrias para o futuro. Porque muitas vezes nós não conseguimos compreender naquele momento, né? Nós ajudamos, às vezes, até simplesmente porque sentimos a necessidade de ajudar, mas lá na frente nós vamos entender que tinha um propósito muito maior, que não era o simples fato de ajudar, né? E sim de fazer parte, de produzir esse bem-estar no outro, né? De semear essa alegria e de que lá no futuro nós vamos colher. E ele afirma ainda para a gente que é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Né? São frases simples, né? Colocações muito simples, mas que expressam uma ideia que nos afastam do orgulho, nos afastam do egoísmo,
né, nos fazem refletir sobre essa busca pelo compartilhamento de tudo de bom que temos, queremos dividir com o outro, né? De todo o bem que possamos fazer pelo outro, porque estamos fazendo um bem muito maior a nós mesmos, né? Então, se ainda hoje, quando nós somos atingidos pelas vicissitudes da vida, nós temos a certeza de que, se oferecermos as oportunidades de reflexões, as oportunidades de buscarmos compreender os outros, nós conseguiremos auxiliar e sermos auxiliados. Como dissemos lá no comecinho, é essa troca, né? As vicissitudes da vida, elas podem atingir a todos nós, em qualquer momento. E quando nós temos essa consciência de que nós estamos aqui para dividir, né, para ajudar, para sermos o melhor que nós pudermos para aqueles que nos chegam, nós facilmente vamos perceber que todo o esforço faz bem. E todo o esforço para trabalhar é muito bom. Para sermos úteis é muito bom. E buscar fazer os outros felizes é melhor ainda. Porque é uma felicidade que vai na sua mão, né? Ela vai e volta, né? Ela vai numa mão para aquele que ajudamos e volta na mão seguinte para nós mesmos, né? E aí nós precisamos pensar que possuímos muito, seja no nosso trabalho, seja com a nossa família, com os nossos amigos. Então, se nós possuímos muito, não é o possuir da riqueza material. Aí a gente fala desse possuir de momentos de alegria, de momentos de felicidade, de estarmos desfrutando momentos de conhecimento, de oportunidade no bem. E isso é fazer o bem, isso é praticar o bem, né? É o que o Bispo Adolfo coloca aqui para a gente nessa primeira mensagem. E aí nós não vamos falar de todas, né? Porque aí ficaria complicado e eu ia roubar o tempo todo do Adriano, aí não teria como, né? Mas assim, resumidamente, todas as mensagens nos chamam a essa reflexão, né? A mensagem de São Vicente também vem nos falar de todas as oportunidades que temos de amar e servir. E aí ele começa assim: amar alguém quer dizer querer-lhe o bem. Amemos a Deus, meus irmãos, amemos a Deus, mas que seja com a força de nossos braços, com o suor de nosso rosto. E é preciso passar do amor afetivo ao amor efetivo, que é o serviço dos pobres, assumido com alegria, constância e amor, né? Ele coloca isso para que nós possamos vivenciar esse amor de Deus, né? Esse amor de Deus e esse amor ao próximo, né? Então ele chama a gente, amai-vos uns aos outros, ele conclama os espíritas, né? Amai-vos uns aos outros. A alma não pode elevar-se às regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos de caridade. Sede bons, amparai os vossos irmãos, extirpai a horrível chaga do egoísmo. E aí, novamente, nós precisamos trabalhar a caridade, porque quando trabalhamos a caridade, nós vamos trabalhar a alegria interior, nós vamos trabalhar os atos de amor que podemos fazer pelo outro, né? E ele continua aqui: se buscasses apenas o deleite de uma boa ação, estaríeis sempre no caminho do progresso espiritual, afirmando ainda que na Terra não tem faltado esses exemplos, faltando sim a boa vontade, sempre rara, em buscar esse prazer onde se encontra. E aí ele cita que Jesus nos deixou bem claro, em palavras e exemplos, tudo que se refere a essa virtude, considerando a causa dos males que afligem os homens, a falta de interesse, as colocações da caridade, como nos disse Jesus, aos exemplos da caridade, como nos disse Jesus, né? Então, que nós possamos trabalhar essas mensagens que o Cristo nos deixou, esses exemplos que o Cristo nos deixou, para que a caridade seja essa âncora de salvação, né, em todos os mundos, porque ela é a maior emanação do Criador, porque o Criador, ele tem sempre essa caridade por cada um de nós, né? Por isso que nós dissemos que nós já trazemos a caridade conosco, porque nós somos esses beneficiários do Criador, né? Sempre, em todos os momentos.
Então, se nós pudermos também trabalhar pela caridade, fazendo com que ela seja permanente, né, para todos aqueles que nos chegam, nós seremos tão mais trabalhadores, né, do nosso Criador, tão mais tarefeiros desse Pai de amor e bondade. E aí a gente passa para a outra mensagem, que é de Cáritas, né? Ela foi martirizada em Roma, e Cáritas é a autora da famosa prece de Cáritas, tão conhecida aí de todos nós. Aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir, de ver a leitura de uma prece de Cáritas, depois busque lá na internet, porque vale muito a pena. É uma prece que toca muito fundo ao nosso coração. Então, ela escreve, na verdade, 2 mensagens para a gente, né? Na primeira, ela fala assim: chamo-me caridade, sou o caminho principal que conduz a Deus. Segui-me, porque eu sou a meta a que vós todos deveis visar. E aí ela vai narrando o caminho que ela percorreu nos lugares em que a caridade deveria atuar, né? Vendo tantas misérias, tantas lágrimas, o quanto os homens tinham a fazer para eliminar a miséria da face da terra, né? E ela cita aquelas mães que sem alimento em casa, busca nas palavras a consolação, né, para aqueles corações tão aflitos, né? Fala dos velhos sem trabalho, sem abrigo, envergonhados de estarem pelas ruas, né? Então, vendo todas essas carências, né, ela coloca: eu sou a caridade e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos sofredores. Quer dizer, a prática da beneficência entre os homens. Somos nós por todos aqueles que estão próximos de nós, né? E ela deixa isso bem claro, que a beneficência, ela é inesgotável. Quer dizer, a caridade, ela é inesgotável. Ela estabelece uma ligação afetiva e efetiva, né? Como nos disse na mensagem anterior. Vamos passar de afetiva para efetiva. Ela nos fala de uma ligação afetiva e efetiva entre um e outro, podendo ser realizada sem nenhum tipo de constrangimento, né? Amparando a todos aqueles, porque todos serão beneficiados, tanto aqueles que recebem quanto aqueles que doam, né? E aí ela coloca para a gente, enaltecendo as reuniões de mulheres que dedicam parte do seu tempo para tantas atividades, né, que resultam no benefício de tantos irmãos necessitados. É muito bonito o que ela coloca desse trabalho, dessas mulheres que colocam o seu tempo a serviço do amor, né, a serviço da utilidade. E ela afirma que os bons espíritos estão sempre auxiliando quem busca fazer o bem. E é verdade, né? Os bons espíritos estão sempre auxiliando aqueles que trabalham. Não vê, Divaldo, no exemplo que Lene trouxe aqui no finalzinho do estudo para a gente, quando Joana, né, sua mentora, chega para ele e fala, e lhe pergunta por que ele estava tão angustiado, né? Então ali a gente sabe que os espíritos estão sempre nos auxiliando, nos intuindo, nos inspirando, para que as boas ideias cheguem, né? Para que nós possamos buscar o socorro, para ajudar aquele que nos chega pedindo socorro. Então a gente sabe que nós não estamos jamais desamparados, né? Nós jamais estaremos abandonados por essa espiritualidade superior que nos orienta tanto. E aí depois vem uma mensagem, uma bela mensagem do Espírito Protetor, que fala que nem todas as pessoas são indulgentes para com os seus semelhantes. Não lhes desculpam nenhuma falta, colocando-se como juízes severos. E aí ele vai falar muito da caridade moral, né? É aquilo que nós podemos fazer trabalhando dentro de nós esses sentimentos ainda tão pequenos que ainda nos embrutecem tanto a ponto de não nos deixar perdoar, de não nos deixarmos ser indulgentes. E ele fala assim, a indulgência não é também caridade? Vós que não podeis fazer mais do que a caridade, fazei pelo menos essa, a indulgência, mas fazei-a com grandeza.
Então, mais uma afirmação de que a caridade está em todas as virtudes, né? E ela se destaca em todos aqueles que buscam atos nobres no seu relacionamento com os outros, né? Então, essa relação, né, entre aquele que ajuda e aquele que recebe a ajuda, ela será essencial para definir que caminho essa ajuda tomará, né? Que caminho tudo isso seguirá dali por diante. Por isso que ele bate aqui sempre falando tanto da indulgência, da indulgência. Ele vem nos convidar a refletir, né? A buscarmos trabalhar não só a indulgência, mas também o perdão, né? E tudo aquilo que vai nos ajudar a compor esse outro lado da caridade, que é a caridade moral, né? E aí, continuando aqui, eu separei, tá aqui, uma outra parte que ele coloca pra gente, né? Ainda o espírito protetor. Ele fala assim, ao pobre que deveria estar também surpreso, Deus lhe disse, deste bem pouco, meu amigo, mas cada das moedas que está na balança representou uma privação para ti. Aqui é o exemplo que ele cita daqueles dois irmãos que desencarnam e cada um com um saco na mão, né? Um saco pesava mais e o outro pesava menos. E aí, na hora da prestação de contas, né, aquele que estava com o saco mais leve, né, ficou um pouco acabrunhado, achando que não teria feito o seu melhor, né? E aquele que estava com o saco bem pesado achou que realmente tinha feito tudo o que lhe foi possível fazer para essas conquistas celestes, né? E aí eles são colocados ali na balança e aquele que não atribuiu a esmola, né? Aquele que fez a caridade naturalmente, foi o que melhor fez. Só que o seu saco não estava tão pesado quanto aquele que fez a caridade material, né? Mas estava com o seu saco bem pesado. E aí ele fala do mérito, né? Ele fala do mérito daquele que dividiu, né? Daquele que fez o que podia, mesmo com todas as suas dificuldades, e daquele que, com as facilidades que os bens materiais lhe proporcionou, fez, mas não fez com aquele sentimento verdadeiro de amor, né? Com aquele sentimento verdadeiro de compartilhar, de fazer o bem. Então, essa parábola vai evidenciar com clareza que nas leis divinas, os valores, os méritos, são muito diferentes dos valores e dos méritos terrenos, né? E que nós devemos nos colocar desenvolvendo as nossas qualidades nobres de espírito, né? E não apenas aquelas que nos são mais fáceis de fazer, de exemplificar. É colocarmos tudo aquilo que nós realmente precisamos trabalhar em nós, com dedicação, com verdade, né? Tendo vontade de ficar aquilo que precisamos. Então, isso foi levado em conta, né? Isso foi levado em conta, e isso sempre será levado em conta em todas as nossas ações, né? O que vai pesar mais nesse saco, né? Se são as nossas ações que partem do coração ou aquela caridade que é feita sem que nós tenhamos que fazer o esforço para compartilhar e para dividir. E aí ele termina falando assim para a gente: elevemos o nosso pensamento, né, aos planos espirituais mais elevados, para que possamos compreender de forma clara e objetiva as situações da vida que se apresentam para nós. E, justamente através dela, a nossa conduta, o nosso proceder diante daqueles irmãos que nos chegam, né? Então, que nós possamos trabalhar a caridade num sentido bem amplo, né? No sentido da caridade espiritual que ele nos convida aqui, que é essa forma de trabalhar pelo outro e para o outro, exemplificando o amor por eles e por nós mesmos, né? Então, é muito interessante. E aí, para a gente terminar, e eu vou passando para o Adriano bem rapidinho, a última mensagem é do Espírito de João, né? E ele fala aqui muito sobre as mulheres, né? Ele conclama a mulher rica,
depois ele conclama aquelas mulheres operárias, né? Mas ele também vai falar não só das mulheres, né? Ele vai depois se dirigir a todos, né? Cada uma ali naquele momento no seu trabalho, no que elas dispõem para fazer a caridade. Mas depois ele fala aqui para todos. E ele diz que a caridade é economizar para ajudar a quem precisa, deixar de comprar até algo para si que não seja tão necessário para ajudar e amparar alguém. Né? Então, quando ele vai se dirigindo primeiro às mulheres e depois ele coloca para todos nós, ele diz que todos sempre podem dar algo para aliviar as carências materiais de alguém. Auxiliar sempre no que é possível, auxiliando as necessidades daqueles irmãos que nos chegam, porque nós estamos servindo como instrumentos de Deus para aliviar os sofrimentos e as dores, levando a esperança de dias melhores e confiando sempre na bondade de Deus, levando essa confiança para o outro e fazendo das nossas ações essa confiança diária, né? Que Deus está ali, olhando sempre por todos nós. E aí ele termina dizendo para a gente, lembremos-nos de imaginarmos no lugar, de nos imaginarmos no lugar do necessitado, daquele que vem pedir ajuda, né? Não importando como ele chegou àquela situação que se apresenta, né? Mas sim o que nós gostaríamos de receber se estivéssemos naquela situação em que ele está. Então, façamos sempre o que estiver ao nosso alcance, dentro das nossas possibilidades, para que nós possamos compreender a dor do outro, fazendo o melhor que faríamos se estivéssemos no lugar dele, né? Para que ele também possa se sentir amparado, para que ele também possa se sentir amado naquele momento, né? Então, é essa troca que a gente fala sempre. E aí, no finalzinho, a gente pegou o item 20, né, que é o último item desse estudo, que fala da beneficência exclusiva. E aí eu vou pedir para vocês fazerem a leitura depois, aqueles que ainda não fizeram, dessa pergunta, que é acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? E aí vem a resposta de São Luís, que diz não, né? Por todos esses motivos que nós colocamos, né? Porque a beneficência, trabalhar a caridade por aqueles que compartilham dos mesmos gostos e das mesmas preferências nossas, não teríamos que abrir mão de algumas coisas, né? Nem buscar transformar algo em nós, se todos pensássemos da mesma maneira. Então fica aí essa lição de casa, essa tarefa de casa, né? Que nós possamos ler e aí possamos responder com tudo que a Lene já colocou para a gente, porque também, né, vem aqui nessa última pergunta, no item 20, com tudo que nós falamos e com tudo que o Adriano vai colocar para a gente aí agora. Então, vale essa reflexão. E qualquer dúvida, que a gente faça lá no nosso grupo as perguntas, tá bom? Eu passo aí para o em cima da hora. Vamos lá. Não, perfeito, Ju. Obrigado mesmo pelas reflexões. E é justo essa questão da colocação das mulheres. Inclusive, tem um estudo que, se der tempo, eu não cheguei a colocá-lo aqui para falarmos, mas me lembrei dele, se der tempo, falo a respeito também. Coisinha pequena. Então, dando continuidade, né, a esse estudo, né, que já vimos lendo falando sobre a caridade material, a caridade moral, a Ju falando sobre a beneficência, e aí Kardec traz para a gente também outros assuntos, como a piedade, fala dos órfãos, né, e a respeito, né, dos benefícios pagos com a ingratidão. Entre esses três, a gente vai nos deter um pouco mais na questão da piedade, né? Onde fala a respeito do sentimento, né? Segundo o dicionário, né, a piedade seria compaixão pelo sofrimento dos outros, comiseração. E aí o irmão espiritual Miguel, ele, logo no início, né, da sua psicografia,
ele traz o seguinte, a seguinte informação a respeito. Ele diz o seguinte: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Essa imagem é a obra de Michelangelo, chamada Pietà, né, em italiano. Piedade. É Maria segurando seu filho Jesus Cristo após a crucificação. Coloquei como uma ilustração. Então, a piedade, meus irmãos, ela é um sentimento, né, um sentimento virtuoso, né, capaz de despertar no ser, né, uma consciência mais justa e igualitária. E, assim, ao ver, né, o sofrimento do seu semelhante, a alma ela se sente tocada, né, de um natural e profundo constrangimento, né, o que faz, que impele, né, esse ser a fazer alguma coisa para mudar aquele cenário, né, tirando da inação e da ociosidade. Então é aquele momento em que o ser humano ele se sente tocado. Alguma coisa se mostra para ele, alguma coisa que está errada. É um momento em que ele tem condições de poder refletir sobre sua vida, né? E a partir desse momento ele se vê, né, como criatura e vê algo em que, dentro daquele cenário, né, da sua vivência, alguma coisa não está certa, né? E a gente, estudando o Espiritismo, né, que as orientações que nos chegam, nós não podemos esquecer que uma das mais importantes tarefas, né, da humanidade em si é a conquista dessa evolução moral, razão pela qual estudamos o Evangelho de Jesus Cristo, onde não iremos encontrar outra coisa, através do Espiritismo, do que justamente a moral de Cristo, a moral cristã. Então, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 132, né, Kardec, né, ele se dirige, né, aos espíritos superiores da seguinte forma: ele faz lá a pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E aí a espiritualidade superior responde: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. A resposta ela é mais longa, a gente se detém até aqui, no sentido de justificar o que dissemos anteriormente. Né? Ou seja, o objetivo do ser humano, do espírito encarnar, é a sua perfeição. Perfeição o quê? Moral. Então, meus irmãos, nesse sentido, quando a gente vai avaliar, né, ali a psicografia do irmão Miguel, né, a gente observa que o objetivo dessa mensagem é justamente nos chamar a atenção, né, para estarmos atentos às oportunidades que a vida em si nos proporciona, né, que podem sim ser entendidas como assim, uma bondade de Deus, né, que tem como única finalidade nos direcionar ao objetivo pretendido, a perfeição. Então, Leme falou, Ju falou, né, quando traça ali esses estudos, que praticamente finalizam com o mesmo objetivo. Né? Às vezes a gente usa tudo isso, né, com o pensamento de ajudar alguém, mas na realidade a gente ajuda, obviamente, faz parte, mas na realidade quem mais está sendo ajudado somos nós mesmos. E é assim que a gente tem que encarar. Né? Então, meus irmãos, quando, né, dentro dessas informações trazidas pelo nosso irmão Miguel, né, quando a piedade em si nos alcançar, quando chegar esse momento da reflexão do dia, todos nós teremos que passar, né, apesar do gosto amargo que ela traz, por que é o gosto amargo? Porque ela nasce ao lado da desgraça. Né?
é justamente esse impacto, né, que faz ela ter esse gosto amargo. Aquela imagem que, na maioria das vezes, é ruim. Então, quando ela nos alcançar, deixemos que ela cumpra o seu papel, que é de nos transformar. Só que, ou seja, tem esses momentos em que cada ser humano terá que passar, nós temos que ter cuidado. Né? No seguinte sentido, qual o cuidado, né, que eu estaria aqui me dirigindo? O que acontece? Pode ser que, nesse momento em que a pessoa tenha essa oportunidade, né, de estar diante, né, de uma situação como essa, o orgulho e o egoísmo, né, também falado aqui pela Gil, pela Lene, que são, na realidade, as maiores chagas da humanidade, né, pode ser que essas duas chagas, né, orgulho e egoísmo, tentem impedir essa transformação do ser humano, induzindo-nos, né, a desistir. Como isso acontece? Isso é muito comum. E, geralmente, quando ocorre essa situação, né, de estarmos nos deparando e refletindo sobre aquilo que estamos vendo, e que nos chega como sendo algo errado, que não deveria existir, geralmente soa aos nossos ouvidos, né, algumas coisas que às vezes, tentam nos impedir de seguir adiante. Né? Mensagens como assim, quem deveria estar tratando dos miseráveis é o poder público, né? Vai chegar perto dessa gente suja, né? Vai adquirir doença, transmitir doença. Né? Tudo que você conseguiu, né, foi com o seu esforço. Vai dividir com essas pessoas que você nem conhece, podem gastar com drogas, né, bebidas. Na realidade, meus irmãos, esses são conceitos que tendem a nos manter, né, na característica do homem velho. Então, dentro da nossa perspectiva, o ensino evangélico ele tem como único objetivo abrir os nossos olhos. Né? E assim que a Lene e a Juliana trouxeram, né, como objetivo maior é justamente a gente refletir. E o cristianismo ele é embasado todo na vivência de Jesus Cristo, que não tem nada de diferente a respeito, que a gente não vai encontrar nada de diferente que não seja a caridade, a piedade, a fraternidade. Né? Então, diante dessa situação, né, que seria um momento de escolha, um momento de reflexão, nesse momento nós deveremos escolher. Né? E se nós hoje aqui resolvemos seguir Jesus, estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, né, cristão, nós deveríamos perguntar diante dessa dúvida, que se por acaso houver, né, como Jesus agiria nesse momento? A resposta nós já sabemos. Né? Nós não podemos ter dúvidas disso. Então, meu irmão, olha o que o irmão Miguel ele nos diz na mensagem, nessa mesma mensagem, né, que ele nos traz, que vai justamente esclarecer o que a gente está falando aqui a respeito. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas endurecidos, que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhes perturbaria, por instantes, a existência álacre. Temei conservar-vos indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, no fundo de cujas águas se escondem a vaza fétida, a corrupção. Então, meus irmãos, justamente ele justifica, né, o que a gente traz. E vamos lembrar na história, né, de Jesus Cristo, Pôncio Pilatos, ele será sempre lembrado por lavar as mãos.
justamente a indiferença, né, diante a injustiça proferida contra Jesus. Não tinha nenhum tipo de crime, né? Seu crime foi amar as pessoas. Então, também o espírito de Lázaro, isso a gente já citou aqui, né, no Gelco EAT, a gente pode falar aqui. O espírito de Lázaro, e eu sempre cito essa passagem, né, e também já foi citado em outros estudos, quando falamos também da parábola do maldito Lázaro, né? Ele vai nos tocar esse assunto a respeito da indiferença. Aqui, ó, cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício, a indiferença moral. Então, meus irmãos, o Espiritismo ele vem apenas lembrar o que Jesus vivenciou, né? E que, diante dessas orientações, né, trazidas por Lênin, Juliana, por mim, que são orientações dos Espíritos, né, as instruções dos Espíritos, que possamos aproveitar essa oportunidade, né, para sermos úteis, né, aproveitar toda a miséria, né, alheia, no sentido de entendermos que são oportunidades que podem gerar salvação, não só para aqueles que passam a própria situação de miséria, mas para nós mesmos, né, angariando justamente, né, a evolução moral, condição essa que nos fará um dia, quem sabe, estarmos escritos no livro, né? Citado pela história que a Helena nos traz. Com relação, né, aos órfãos, obviamente que ali o Espírito que traz para a gente a nossa psicografia, ele fala a respeito ali, né, das pessoas, né, que se veem, né, sozinhas, né, no mundo, né, obviamente ali um pedido, né, no sentido de não esquecermos dele, né? E o que dissemos a respeito da piedade vai servir também com relação aos órfãos. É a mesma coisa, né? E não sou eu que diz isso, é o próprio Espírito mesmo que escreve a psicografia. Ele coloca assim, ó, uma parte dela. Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir de Pai. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma, a fim de que não desgarre para o vício. Intitulado como um espírito familiar, não tem se identificar, mas a finalidade também é praticamente a mesma. Ou seja, estarmos atentos para isso. Toda, né, a caridade, toda a bondade que possamos, toda a ajuda que possamos, né, direcionar a essas pessoas, né, elas têm também como finalidade nos ajudar. A gente vê que o objetivo em si, né, de Deus é nos mantermos em movimento, nunca ocioso, nunca uma ação, né, parados. O mundo ele não aceita esse tipo de comportamento, né? Então, obviamente que dentre a importância que ele traz, né, ali na psicografia, fala a respeito dessas pessoas, lembra também a relação das existências em vidas passadas, na qual as pessoas elas acabam desenvolvendo ali um laço afetivo e às vezes na vida futura pode acontecer isso, ou seja, aquele que vai ajudar por esse laço afetivo, né, de vidas passadas, ou seja, tem o porquê naquilo, né, onde se vê sensibilizado, né, fala disso e obviamente isso cria realmente, isso é a riqueza que o Espiritismo nos traz, quando cita essa questão de vidas passadas, mas aqui a gente não pode, eu gostaria de estar lembrando, né, daqueles que se tornaram pais adotivos,
né? Paz do coração, né? Eu gostaria de poder fazer prestar essa homenagem, né? Porque, na verdade, sem dúvidas, né? Formar uma família sem os laços obrigatórios do sangue, né? Acho que é uma grande tarefa, né? Talvez seja uma tarefa árdua. Se já é uma tarefa árdua você criar um filho que é seu, né? Filho seu, e além do afeto, obviamente existe a obrigação legal, sim, para aquela pessoa que não tem uma ligação e escolhe, né? Ou seja, decide tomar essa decisão, né? Só, só através do amor, né? Só através do amor isso será possível, né? Você realmente estabelecer ali, né? E criar realmente uma família justamente com o que você quer, realmente, né? Ou seja, transferir um amor, um sentimento a uma outra pessoa que você passa a conhecer, né? Então, ou seja, isso é algo que me toca, no sentido de que, como eu já citei aqui, as experiências que o próprio Selvi me proporcionou, e proporcionou a muitas pessoas, na visita ao lar de Maria Dolores Nenê, e lá tinha realmente essas questões das crianças que íamos visitar, eram crianças colocadas para serem adotadas, e realmente é uma situação muito tensa, né? Porém, ela é algo assim maravilhoso quando você vê as coisas dando certo, né? Nessa maneira em que o ser humano ele desenvolveu para amenizar, né, o sofrimento de outras pessoas. É muito bonito mesmo. Então, para a gente não se estender muito, né, para terminar, a gente vai falar um pouco a respeito aqui da, dos benefícios pagos com a ingratidão. Aqui. O espírito, que aqui ele também coloca como guia protetor, ele deixa uma perguntinha para a gente lá no livro, né? Que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos. Isso a gente já estudou e já poderia responder, né, antes do próprio espírito, né? Que na realidade o próprio título, né, do capítulo que estamos estudando, né, já nos fala isso. Né, que nesse tipo de caridade, né, nesse tipo de benefício, né, você tem mais egoísmo do que a própria caridade em si. Na realidade, a pessoa, né, ela está mais interessada no reconhecimento do que minimizar, né, o sofrimento do próximo. Então, já tivemos a oportunidade de entender que a caridade verdadeira ela tem que ser desinteressada, né? E a ingratidão, né, ela pode ser proveniente de inúmeros fatores. A gente está lidando com espíritos. Então, espíritos revoltados, espíritos que têm vários motivos. Ou seja, nas ruas, uma das coisas que o espiritismo me ensinou, né, nas saídas à rua, quando você vai abordar o irmão desse, é pedir licença, né? Boa noite, com licença, né? Você desculpa eu atrapalhar o seu sono, que geralmente é um momento que eles estão dormindo, entendeu? Nós temos aqui um lanchinho, nós temos aqui um cobertor, o senhor aceita, tá? É possível receber um não, é possível, já recebemos não, isso é normal, e devemos entender com naturalidade, né? No sentido que a gente não sabe o que se passa. Às vezes pode ser influência de bebida, de droga, não tem importância. O que o Evangelho de Jesus nos ensina? Não devemos julgar. Não somos capazes de mudar as pessoas. Nós só podemos mudar a nós mesmos. Então, quando
né, nós estamos dispostos a fazer algo de bom, devemos tentar levar esse algo de bom da melhor maneira possível, sem interferir, né, no comportamento das pessoas, denegrir, que é o que a gente vê, né, nesse estudo por inteiro, evitar denegrir, né, a pessoa, até com as vestimentas que foi citada aí pela Lênia, né, daquela senhora da história que trouxemos também no estudo passado. A gente precisa pensar no outro, tá? No sentido de evitar que a nossa presença ela possa ser mais maléfica do que benéfica. Mas na grande maioria, na sua enorme maioria, as pessoas elas são gratas. Tá? Isso é que é o mais legal. Então, ou seja, às vezes passam a esperar essa ajuda, né? A gente observa que os dias de semana, por exemplo, são os mais difíceis. Segunda-feira, por exemplo, se alguém ir à rua fazer uma doação de comida, de lanche, vai ser mais difícil. Sábado, geralmente, acontece mais. Então, são situações que a gente vai conhecendo, né? E vai imaginando. Quem sabe, um dia, de repente, a gente possa aí desenvolver alguma ideia de nesses dias que são mais difíceis de ida para a rua, né, quem sabe desenvolver aí um grupo que saia justamente nesses dias mais difíceis. Então é isso, ou seja, de tudo isso que a gente fala, acho que a maior, a maior, o maior ensinamento que é dado para nós é que nós somos os maiores beneficiados, né? Esse talvez seja o que os espíritos, né, as instruções dos espíritos vêm nos oferecer. Né? Ou seja, é fazermos o que Jesus nos ensinou, nos colocarmos à disposição do trabalho do Senhor, ou seja, na obra da criação. A criação ela precisa de instrumentos, que somos nós, né? E é isso. Fazer isso tudo é justamente você estar condizente com o que o Cristo pregou. E poder realmente fazer parte, né, dessa obra como obreiro, é necessário aprender o que Jesus nos traz. É necessário realmente aprender esses conhecimentos. Obviamente, estamos caminhando. Obviamente, tudo isso que nos foi dado, né, beneficência, caridade, piedade, tudo isso é muito difícil ser praticado. Não devemos ter medo disso. Tá? O que a gente tem que fazer é nos esforçar. Então, se reconhece o espírita pelo esforço que ele empreende para se melhorar. Qualquer pessoa, não só o espírita, né? Qualquer pessoa, se ele realmente, né, de boa intenção, ele se dedicar a tentar se melhorar, esteja certo que ele está no caminho correto. Então é isso. A Juliana ela tem ainda mais um cadinho de informação para poder passar. Tá? Desculpa aí, Ju, a minha extensão do tempo. Fique à vontade. A Ju caiu, né? Peraí. Desculpa, Ju. Eu estava te ouvindo, a Ju caiu aqui, mas eu estava esperando que você estava terminando. Não, é só sobre aquela beneficência exclusiva mesmo, né? Que a gente acabou falando aqui no finalzinho rapidinho. E aí colocando para quem tiver dúvida, e na leitura é bem pequenininha, né? Acho que ficou bem tranquilo depois que nós colocamos aí sobre todo o restante do capítulo. E aqueles que tiverem dúvida é só perguntar lá no grupo, que a gente está aí para ajudar, tá bom? Fiquem à vontade. É isso aí. Então, pedimos desculpa a todos, estendemos um pouquinho o nosso horário, mas
Quanto mais informações, melhor, né? O que a gente precisa é aprender bastante. Então, meus irmãos, eu vou fazer nossa prece de encerramento, desde já agradecendo a todos, né, pela presença, pelas boas vibrações. Deus de infinito amor e misericórdia, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, agradecemos, Pai, por esta oportunidade, por este estudo. Pedimos, Senhor, que nos ampare, nos ajude na nossa evolução, na nossa caminhada. Possamos ser merecedores, Pai, de estarmos presentes no seu livro de boas ações. Que possamos aproveitar essa existência para praticarmos direitinho essa tarefa que nos é dada a cada dia. Esperamos ter a boa vontade de cada dia para executá-la da melhor maneira possível. E que nos momentos de fraqueza, Pai, possamos contar com a sua misericórdia. Possamos contar com a espiritualidade amiga, estendendo a mão para nos levantar. E assim nunca deixar de tentar trilhar o seu caminho. E que possamos, Senhor, estarmos na condição de seus instrumentos, como obreiros, na construção da sua obra. Quem sabe, sermos instrumentos de ajuda também para aqueles irmãos que ainda estão na ignorância. Obrigado, Pai, por tudo. Perdão pelas nossas fraquezas. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, obrigado. Graças a Deus. Obrigado, meus irmãos, por mais um dia de estudo. Esperamos na próxima semana, na próxima segunda. Tchau, tchau. Um grande abraço. Boa noite, gente. Um grande abraço.